Bom dia, pessoal! Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que Jesus ele já fez. Bora para mais uma manhã. Acordem, levantem. Bom dia, amigos. Como é que vocês estão? Hoje é domingo de Páscoa. E a música é: hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. É isso? Tudo é isso, nanã? E elas vêm dizer, de madrugada ressurgiu. Não acredito em ilusões. Bom dia, Vitão! E eu sou livre! Bom dia, turma! Bom dia, galera! Feliz Páscoa para vocês! Cristo é a verdadeira Páscoa! Aleluia! Hoje nós vamos fazer um especial de Páscoa. Relembrar o que o Senhor ele fez por nós. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, vão se chegando. Que alegria ter vocês comigo. Para alguns hoje é domingo de manhã, cedinho, já acordaram cedo e estão aqui. Para outros já é tarde, outros já é noite. Aleluia. Convide alguém para poder estar aqui entre a gente. Hoje nós vamos falar sobre Cristo é a verdadeira Páscoa. Demistificar as coisas, algumas coisas que as pessoas explicam errado em relação à Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, mas a Páscoa ela tem a ver com sangue, né? A Páscoa está diretamente relacionada àquilo que Jesus ele fez por nós. E isso é o que tem que ser lembrado, né? E nós vamos falar dos benefícios que essa Páscoa ela nos traz. O que hoje nós devemos celebrar, porque a palavra fala que era uma festa que tinha que ter celebração perpétua. Então, o que isso quer dizer para nós? Vamos orar, vamos falar com Jesus e vamos pedir para Ele ministrar o nosso coração, né? Que nós possamos de fato entender esse verdadeiro significado da Páscoa. Bom dia, Inês. Deus te abençoa. Aleluia. Vamos ter um combinado? Metade ora, metade envia um aviãozinho para alguém e fala assim, hoje é especial de Páscoa, vem assistir. Estou seguindo o seu devocional, estou acabando 1 Coríntios. Paz, ótima Páscoa para você. Um ótimo domingo. Amém, Pamela? Que felicidade, hein? Tá gostando? Pessoal, agora os nossos devocionais, eles vão ficar também salvos lá no YouTube, tá? Então, depois, se vocês quiserem assistir, o YouTube é bom porque dá pra você colocar no modo 2 vezes e ali você escuta rapidão. Mas não é pra vocês deixarem de participar do ao vivo, tá? Jesus é bom. Aleluia. Vou deixar aqui meu caderninho de anotações. Vamos orar? Combina aí quem vai agora, quem que vai depois. Aleluia. Obrigado, Pai. Nesta manhã, Deus, nós te damos graça. Nesta manhã, nós te agradecemos por mais um dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor escolheu mais um dia para a gente romper, mais um dia para vivermos os teus planos, mais um dia para estar no centro da tua vontade. Meu Deus, que os teus planos sejam completos na nossa vida. Eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fizemos, Deus, que ofendeu a tua santidade. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por tudo aquilo que cometemos que não foi bom, Deus. Em nome de Jesus, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica todo o nosso ser, Pai.
que possamos estar alinhados com o Senhor, que possamos te alegrar, que possamos mesmo arrancar sorrisos do Senhor em nome de Jesus. Pai amado, vem e explica ao nosso coração, traga discernimento completo daquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Meu Deus, nos ensina a celebrar a Páscoa de maneira certa, nos ensina, Pai amado, a trazer esse memorial de uma maneira correta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos conduza aqui no estudo desta palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração e que nós possamos mesmo entender aquilo que o Senhor tem para operar, em nome de Jesus. Pai amado, fica conosco, o Senhor tem liberdade nesse lugar, que o Senhor possa mesmo falar aquilo que está aí, no teu coração destinado para essa manhã. Meu Deus, eu entrego a vida de cada pessoa aqui diante do Senhor. Já peço, Pai, que o Senhor venha cobrindo cada um com teu sangue, que o Senhor possa mesmo envolver cada um com teu sangue e que haja, meu Deus, milagres nessa manhã, que haja mesmo salvação nessa manhã, que o Espírito do Senhor possa estar sobre nós, que o Espírito do Senhor possa mesmo nos conduzir nessa manhã, seja para chamar alguém para assistir essa live, seja, meu Deus, para aquilo que o Senhor vai operar, que o Espírito Santo tenha liberdade aqui nesse lugar. Resgata, Espírito Santo, resgata, Espírito Santo. Nós queremos mesmo fazer o nome de Jesus conhecido e que o céu seja povoado, que ninguém se perca, que nenhuma ovelha fique perdida, em nome de Jesus. Papai, nós entregamos ao Senhor este momento e pedimos ao Senhor que venha ficar conosco, falar ao nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Deus abençoe o dia de vocês. Mais uma manhã para avançarmos em tudo aquilo que o Senhor ele tem liberado para as nossas vidas. Feliz Páscoa, povo santo. Deixa eu trocar aqui minha internet. O G, porque não tá bom aqui não. Cadê? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai, 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 gente. Peraí. Tá tudo bem, hein? Ah, papai. A internet do notebook tá ruim. E a música tá picando. Vou trocar a música pra ver se é isso. Pronto. Acho que agora vai, hein? Abram comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar por esse texto. Hoje a nossa live é especial de Páscoa. Que vocês possam entender como isso começou, o que isso representa hoje, que benefício isso vai trazer para a nossa vida. 1 Coríntios 5, você que está aí com um caderninho de anotação, nós vamos ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 6. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebe que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não como o velho pão, fermentado com maldade e com perversidade, mas com o novo pão, da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. E assim, nós vamos ter por base esse versículo para a gente poder falar da Páscoa. O primeiro ponto aí que a gente precisa lembrar, nós já fizemos o devocional, né, de 1 Coríntios 5, e nós vemos o que vai anteceder a essas palavras que Paulo está escrevendo para essa igreja, é que havia um irmão que ele estava deitando com a mulher do seu pai. Era um homem que estava cometendo ali imoralidade sexual, e Paulo vai falar com eles assim: olha, faz o seguinte, vocês vão entregar esse homem a Satanás. O entregar esse homem a Satanás significava tirar ele do convívio da igreja, para que a igreja não tivesse parte com tudo aquilo que aquele homem estava fazendo.
Ou seja, o homem estava se deitando com a mulher do seu pai, né, a sua madrasta. Ninguém dentro da igreja estava fazendo nada, estava todo mundo sabendo. Paulo vira e fala assim, ó, o costume seus agora não deve ser como o costume dos pagãos. Vocês não devem praticar o mesmo ato que eles praticavam. O costume de vocês deve ser diferente, uma vez que Cristo é o Cordeiro Pascual. Ele morreu por nós, ele foi sacrifício por nós. Uma vez que ele morreu por nós, uma vez que ele é o Cordeiro Pascual, vocês não devem viver mais como vivendo a festa com o pão velho, que é com o fermento da maldade e com perversidade. Mas a partir de hoje, vocês devem andar em sinceridade e em verdade. Nós vamos ver tudo o que aconteceu, mas o desfecho vai se dar aqui. Então, no final dessa live, eu vou te ensinar como você celebrar a Páscoa. Existe uma maneira certa de celebrar a Páscoa, e você sabia disso? Mas não tem como a gente falar dessa passagem de que Cristo é o Cordeiro Pascual sem a gente voltar no início, como tudo isso aconteceu, né? Nós vamos lá entender. A festa hoje é uma festa de recordação, é uma festa de relembrar tudo aquilo que o Senhor ele fez desde o início. E a primeira coisa que o Senhor fez, né, o início da Páscoa se deu lá em Êxodo 12. Vão lá comigo, depois a gente vai voltar nesse texto. Mas primeiro nós vamos ver lá em Êxodo 12. Peraí. Aleluia. Tudo começou aqui, ó, em Êxodo capítulo 12. A minha Bíblia vai falar assim que é a primeira Páscoa, esse é o título. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. É chamado de Abib, é o primeiro mês do ano. E esse primeiro mês seria como se fosse o janeiro deles, né? Mas era próximo ao mês de abril. Anuncie toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano e sem defeito algum. Aqui, por que essa Páscoa ela é celebrada? O que acontece aqui? Esse episódio é episódio quando Deus ele vai libertar o povo do Egito. O povo vivia numa escravidão lá no Egito. E aí Deus vem e fala assim: Moisés, liberta o meu povo. E na hora que esse povo vai ser liberto, ele vai falar assim, ó, mas vou ensinar para vocês um rito, né? Vamos fazer aqui um ritual. Moisés, antes de eu libertar vocês, eu quero que vocês agora façam o seguinte. Vocês vão pegar um cordeiro. Esse cordeiro sem defeito, sem mácula, é o que vocês vão celebrar. Mas vocês vão passar no umbral da porta de vocês, porque nesse dia vai ser o dia onde eu vou matar os primogênitos. Vai ter a morte dos primogênitos. Só que aquele que tiver o sangue do cordeiro derramado na porta, esse aí não vai acontecer nada nessa casa, o filho não vai ser morto e tudo mais. E é isso que Deus está pedindo para que aquele povo fizesse. E nós vamos ver a relação direta, né, com o que acontece com Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado sobre as nossas vidas, o que ele nos libertou. O povo lá atrás, eles viviam uma escravidão, a escravidão de ter que trabalhar, de ter que servir no Egito. E Cristo ele vai nos libertar da mesma maneira de uma escravidão, só que agora da escravidão do pecado. Vamos continuar comigo a leitura. Nós vamos ler o texto para a gente poder entender tudo. Ele está falando, ó, vai chegar no 10º dia, vocês vão escolher para vocês um cordeiro por família, e esse cordeiro vai ter dia e hora para ser sacrificado. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês, então até o dia 14, vocês têm que guardar esse animal. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tornarão um pouco de sangue
e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerão o animal. Nessa noite assarão a carne no fogo e comerão acompanhado de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Quando ele fala não deixe sobra para a manhã seguinte, isso vem no meu coração. Nós vamos ver que tudo isso vai convergir em Cristo. Tudo que nós estamos lendo aqui agora, em Êxodo capítulo 12, vai fazer uma ligação direta com Jesus, né? Tudo isso vai estar escrito nos evangelhos, quando a gente vai ver Cristo entrando em Jerusalém, ali no jumentinho, quando ele vai entrar em Jerusalém, próximo à festa da Páscoa, antes dele ser crucificado. Tudo isso vai se cumprir, o que está dizendo aqui na palavra. E vai falar assim, olha, vocês vão cozinhar o animal com as pernas, com a cabeça, com a víscera, com tudo. Tudo isso deve ser assado. Significa que o sacrifício de Jesus, ele tem reflexo na nossa vida em totalidade. A palavra vai nos dizer que nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter os pensamentos dele. Nós temos que cumprir os passos de Jesus. E quando fala das vísceras, leva para uma parte da intimidade, né? A víscera era algo interno, eram os órgãos internos. E hoje nós temos parte com Cristo em totalidade. Nós fazemos parte da intimidade de Cristo. Ou seja, todo o sacrifício que está pedindo aqui em Êxodo 12 vai fazer relação direta e vai convergir em Cristo, apontar para a obra e o sacrifício que Cristo fez naquela cruz. Quando nós chegamos a Cristo, nós pegamos Cristo em sua totalidade. Nós não pegamos parte do que nós queremos. Nós não usufruímos de Cristo somente de uma parte, somente das pernas, somente dos pés. Ah, eu tenho só a mente de Cristo. Não, nós precisamos ter o coração de Cristo, nós precisamos ter a humildade de Cristo. Então, a primeira coisa que nós vamos relacionar aqui é que nós devemos trazer Cristo em sua totalidade. E uma vez que ele fala assim, ó, não deixe para comer o animal na manhã seguinte. Ele vai falar o seguinte, vocês vão escolher um cordeiro. Esse cordeiro vai ser proporcional ao número de pessoas que tem e existe dentro da sua casa. E se na sua casa não tiver componentes necessários para comer essa carne, chama o seu vizinho, pede o seu vizinho para participar desse sacrifício com você. Isso mostra que a obra de Cristo, o que Cristo fez por nós naquela cruz, é algo que deve ser comunicado a todos que estão à nossa volta. Compartilhe com as pessoas que estão à nossa volta, para que elas possam também comer desse cordeiro pascual. Porque isso aqui foi um ritual para libertar o povo do Egito. Só que hoje nós temos um outro ritual, porque Cristo morreu, ele derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Hoje nós participamos em totalidade daquilo que Cristo ele fez por nós. E ele fala, não deixe sobra, não deixe para amanhã seguinte. E eu vou falar para você, não sei como que é a sua vida hoje, não sei como você veio parar aqui nessa live, não sei se você está aqui pela primeira vez, mas Jesus ele morreu por você. Não deixe para amanhã seguinte o que você vai poder fazer hoje. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, hoje é o dia, a hora é agora. Nós vamos ver todo o sacrifício de Jesus. É até legal as pessoas que gostam de assistir, né, o filme Paixão de Cristo. Todo mundo gosta de, nessa época, relembrar que Jesus morreu em nosso lugar. É sensacional, mas não é sensacional se você não tomar uma mudança de atitude, se não tiver mudança de postura junto com a lembrança desse comportamento. Uma vez que nós entendemos que Cristo morreu em nosso lugar, nós precisamos fazer jus a esse sacrifício. Se você ainda não aceitou Jesus, já deixa aí nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Se você está afastado de Jesus, escreve assim, Jesus, eu quero voltar. Mas o que não dá é você ficar afastado desse Cristo, você ficar afastado desse Cordeiro Pascual. E ele está falando aqui, ó, não deixe para amanhã seguinte. Não pensa assim, amanhã eu aceito Jesus. Ah, quando eu for na igreja eu vou aceitar Jesus. Não, a hora é agora. Se você ainda não aceitou Jesus, escreve aí nos comentários, Senhor Jesus, eu te aceito. Não deixe para amanhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Olha o que ele está falando, versículo 11, Êxodo 12, versículo 11. Essas são as instruções para quando fizerem a refeição.
Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajados na mão. Faça a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa de vocês onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre a casa, e quando eu for ferir a terra do Egito, a praga da morte não tocará. Este será um dia a ser recordado todo ano. Tem outras traduções que vai dizer que este é um estatuto perpétuo. De geração em geração, vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Gente, quando na Bíblia fala de lei permanente, é uma lei que não deve ser quebrada, é algo que deve se perpetuar. Ele fala sobre a oferta do incenso, né? O incenso queimado. Toda vez que eles acendiam ali o incenso, era também uma lei que tinha estatuto perpétuo. Tinha que se fazer isso todas as vezes. E hoje nós vemos que a oferta de incenso é a oração dos justos, né? Nós vamos ver no Novo Testamento tratando sobre esse assunto. Hoje a gente não queima mais incenso. O incenso não tem que ser queimado e subir aquela fumaça, mas hoje as nossas orações elas sobem como incenso diante de Deus. Então é estatuto perpétuo, é uma lei que tem que permanecer. Antes era o incenso, hoje é as nossas orações. Aqui ele fala que a celebração da Páscoa deve ser recordada e deve ser um estatuto perpétuo, deve acontecer todos os anos. E como você tem celebrado essa Páscoa? Já disse que eu vou falar o modo certo de celebração da Páscoa no final. Mas o que nós vemos aqui acontecendo é que no 14º dia, eles deveriam sacrificar o animal, comer o animal, passar o sangue na porta, porque nesse dia a morte viria. A morte viria sobre os primogênitos e todos aqueles a qual o sangue estava sobre os batentes da porta, os umbrais da porta, a morte passaria por cima. Gente, hoje isso é real nas nossas vidas. Hoje ainda há essa escravidão, a escravidão pelo pecado. O pecado ainda escraviza muita gente. Só que uma vez que nós recebemos esse cordeiro imaculado, sem mácula, sem defeito, né? Sem falha nenhuma, nós recebemos esse cordeiro, nós passamos esse sangue sobre a nossa vida e a morte já não tem mais poder sobre nós. Isso aconteceu no Egito, mas vai acontecer em tempos vindouros. Jesus vai voltar, a morte vai pegar aqueles que não têm a marca do sangue. E como que você faz para ter a marca desse sangue? É aceitando Jesus como Salvador. É só assim, gente. É só assim que a gente passa o sangue sobre a nossa vida. Eu vou querer ler para vocês alguns versículos. Primeiro que está lá em Colossenses 3. Quando a gente falou assim, olha, sobre o caminhar, né? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na nossa fé, assim como fostes ensinado, nela abundando em ação de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs, sutilezas, segundo as tradições do homem, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Está falando que uma vez que nós recebemos Cristo, nós precisamos estar arraigados nele. Em Colossenses 3 nós vamos ver ainda aqui falando que ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Então todos esses são os benefícios que Cristo ele vai fazer por nós. Quando nós chegamos em Hebreus 10, no versículo Hebreus 10 vai falar o seguinte: porque, tendo a lei, sombra dos bens futuros,
e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, podem aperfeiçoar os que a eles se achegam. Doutra maneira, teria deixado de oferecer, porque teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração de pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, dos tigres, pecados, pelo que entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Está falando sobre a lei, a oferta que era feita na lei, todos os sacrifícios que eram postos ali na lei. E ele está falando que a lei era simplesmente uma sombra de tudo que estaria ainda por vir. Tudo que ainda estaria para acontecer, a lei nos mostrava uma sombra. Quando nós olhamos aqui para Êxodo capítulo 12, nós vemos uma sombra do que Jesus iria fazer. Quando esse povo viu isso aqui, era simplesmente, gente, um molde, uma sombra, ainda era muito turvo. O povo não conseguia ainda compreender o que estaria por vir. Quando a gente chega... Quando a gente vai ver Salmos, os profetas falando acerca de Jesus, acerca de que os ossos dele não seriam quebrados, acerca das profecias, tudo isso era a sombra do que ainda estava para acontecer. Explicar isso hoje se torna até fácil, uma vez que tinha a lei foi dada de uma forma e nós já vimos o que aconteceu, né? A morte de Cristo ela já aconteceu, tudo isso já se passou. Só que para esse povo que estava aqui, os profetas, ainda era sombra. E ele está falando, olha, uma vez que tudo isso aqui era lei, vocês vão ver isso aqui na graça também. Não vai ter a necessidade mais desse tanto de sacrifício. Mas o sacrifício agora vai ser diferente. Porque Cristo ele já se entregou por vocês. Vamos continuar. Durante 7 dias, vocês comerão pão sem fermento. O pão sem fermento significa pão sem pecado. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia de festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto para preparo da comida. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente neste dia. Depois da festa da Páscoa, a Páscoa é o dia que eles matam o cordeiro, eles comem ali o cordeiro, depois vem a morte nos primogênitos e Deus ele ordena que celebrem a festa dos pães sem fermento, né? Ou a festa dos pães asmos, que significava 7 dias de celebração, 7 dias lembrando o que Deus ele tinha feito para aquele povo. E era uma festa sem fermento. E hoje o fermento significa o que para nós? O fermento significa pecado. Ou seja, nós vamos viver depois da Páscoa 7 dias, a festa, a celebração. É festa sem fermento. Só que hoje nós não celebramos mais 7 dias. Mas a nossa vida, ela deve ser dessa forma. Uma festa sem fermento. O pão que comerá será preparado sem fermento, desde a tarde do 14º dia do primeiro mês até a tarde do 21º dia do mês. Durante 7 dias não deverá haver qualquer mínima quantidade de fermento em suas casas. Quem comer algo preparado com fermento durante a semana será eliminado do meio de Israel. Essas regras se aplicam tanto aos estrangeiros que vivem entre vocês, como os israelitas de nascimento. Durante esses dias, não comam coisa alguma preparada com fermento. Onde quer que morarem, comam apenas pães sem fermentos. Versículo 21. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de isopo e molhem-no com o sangue. Usando o isopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto das portas das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir
mortalmente os egípcios. Quando a gente chega em Apocalipse 12, 11, deixa eu achar aqui. Apocalipse 12, 11. Vai falar o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deram, diante da morte, não amaram a própria vida. Tá falando sobre quem? Tá falando sobre o diabo vencido, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue que vai nos salvar. É o sangue que nos livra disso aqui, olha. Isso aconteceu lá no Egito e vai acontecer novamente. Uma vez que a sua casa não tem o sangue do Cordeiro, uma vez que a sua vida não tem o sangue do Cordeiro, a morte vem e te vence. Mas uma vez que você foi comprado por esse sangue, nós vamos ver que Jesus, ele pagou alto preço. Sabe, Jesus, ele se entregou, ele morreu no nosso lugar, foi ferido, derramou todo o seu sangue. Ô, gente, a única coisa que vai ficar para nós, o nosso papel é só pegar o sangue e passar sobre as nossas vidas. É só aceitar Jesus como Salvador, sabe? Não tem segredo, não tem misticismo, não tem nada demais. Uma vez que aquele povo foi libertado do Egito, nós seremos libertados. Uma vez aqueles que já aceitaram Jesus já foram libertos. O poder está no sangue. Nós vamos ver esse paralelo o tempo todo. Lembrem-se, versículo 24. Lembrem-se que as instruções são uma lei que vocês e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhe dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Lembrar daquilo que o pai tinha feito. E aí quando a gente chega no versículo 31, o povo vai sair. No meio da noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam daqui. Ordenou ele: deixem o meu povo e levem os demais israelitas com vocês, porque Faraó tinha visto o que tinha acontecido. Vão e adorem ao Senhor como pediram. Levem seus rebanhos, como disseram, e sumam daqui. Vão embora, mas abençoa-me ao sair. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que os deixassem a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Uma vez que eles viram os filhos morrendo, os primogênitos morrendo, o primeiro animal, os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramsés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelitas, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram os pães achatados. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com toda a pressa, que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia que completaram 430 anos. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar o povo do Egito. Essa, portanto, é a noite que o Senhor deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Mais uma instrução para a Páscoa. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: estas são as instruções para a festa da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer ceia da Páscoa. O escravo comprado poderá participar se for circuncidado. Ou seja, ele está separando aqui um povo específico e somente o povo dele ia participar da Páscoa. Os residentes temporários e os empregados não poderão participar. Cada cordeiro de Páscoa será comido em uma só casa. Nenhum pedaço de carne será levado para fora e nenhum osso do cordeiro será quebrado. Toda a comunidade de Israel celebrará a festa da Páscoa. Gente, vamos lá ver, olha, o que diz em Salmos 34:20. Salmos 34:20 vai dizer:
e preservarão todos os seus ossos. Deixa eu abrir. Salmos 34, 20. Salmos 34, 20. O Senhor, porém, resgatará os que servem, e ninguém que nele se refugia será condenado. Peraí, é outro. Pois é o 20, eu li o 22. Pois o Senhor protege os ossos dos justos, e nenhum sequer será quebrado. Está remetendo a Cristo. João 19, do 31 ao 37. João. Deixa eu abrir aqui. Vou pegar aqui, ó. João 19, do 31 ao 37. Ainda em relação aos ossos de Jesus que não foram quebrados. João 19, do 31 ao 37. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados. Aqui está falando da crucificação de Jesus. Ali até o dia seguinte, que queriam um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto e, portanto, não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o seu lado com uma lança. No mesmo instante, correu sangue e água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade, para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum de seus ossos seria quebrado, e olharão para aquele a quem transpassaram. Olha isso, gente. Tá vendo que todo o Velho Testamento tá linkando com o Novo? Tudo aquilo que Deus pediu para que os israelitas fizessem tá acontecendo com Jesus. E nós vamos ver, igual eles deram a ordenança de que a partir do 10º dia eles pegariam um cordeiro, no 14º dia eles sacrificariam, e nós vamos ver em Marcos 11:11, nós vamos ver Jesus entrando em Jerusalém, e vai falar que era o dia 10 do mês. Quando a gente chega no versículo 12, vai falar lá que quando ele vai comer e buscar frutos na figueira. Sabe quando Jesus tem aquele episódio que a figueira seca? Então, quando ele vai colher o fruto, é figueira? É figueira ou videira? É figueira, né? Que a figueira seca, vai falar assim: e estando 2 dias em Jerusalém, ou seja, ele estava no 12º dia. E quando a gente chega em Marcos 14:1, nós vamos ver que era a época da Páscoa, quando Jesus ele foi sacrificado. Deixa eu ver. Marcos 14:1. E dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimo, e os principais dos sacerdotes, os escribas, buscaram como o prenderiam com dolo e o mataria. Gente, olha como é que é muito engraçado. Jesus ele morre justamente na festa da Páscoa. Quando era a época do povo celebrar aquela libertação, a gente vai ver que o sacrifício dele foi feito no 14º dia. Quando a gente chega em Mateus 27, do versículo 45 até o 50, vai dizer o seguinte: a partir do meio-dia, depois de Jesus já preso, né? A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: ele clama por Elias.
E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vai salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, em alta voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Olha ele resgatando o povo aí. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os com ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Gente, esse foi o sacrifício. No passado, eles preparavam um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, tinha um procedimento a ser feito, sacrificava esse cordeiro, deixava o sangue para passar nas portas. Depois vinham para celebrar a festa dos pães sem fermentos, que era uma festa onde não havia fermento nas massas. E olha, tudo isso convergindo em Cristo. Ao meio-dia, a palavra diz que o sacrifício tinha que ser no final da tarde. Eles deveriam pegar um cordeiro, preparar esse cordeiro, e no final da tarde esse cordeiro ser morto. E olha o que acontece, Mateus 27. Mateus 27 vai dizer, eu li a partir do 45, né? Mateus 27 vai dizer que ao meio-dia, por volta das 3 horas da tarde, primeiro ele foi, ao meio-dia, tá lá preso. Por volta das 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito. Ele morre no final da tarde. E ali ele entrega seu espírito e ele tem poder de falar assim: eu escolho morrer. Ele escolheu morrer por mim e por você. Gente, isso não é sensacionalismo. Isso é uma verdade, sabe? Cristo, ele sofreu todas as nossas dores. Ele entregou o seu espírito. Foi um momento que ele virou para o Pai. Eu já chorei várias vezes lendo esse texto, quando ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Gente, isso me dói, porque foi a única vez que Jesus, ele foi separado de Deus. E ele foi separado por amor a mim, por amor a você. Ele tinha a opção de não se entregar, sabe? Ele tinha a opção, gente. Ele tinha a opção de não descer. Ele tinha a opção de não se desfazer de nenhuma das suas riquezas, da sua glória. Mas ele escolheu salvar eu e salvar você. E tudo que nós precisamos fazer é corresponder a isso. Quando a gente chega em Números 21, existiu uma praga que assolava aquele povo. Vai falar que tinha uma serpente, uma maldição que a cobra, a serpente picava e o povo morria. O povo clamou e falou: Moisés, está acontecendo isso. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, levanta uma cobra, coloca uma cobra aqui, uma estátua, essa cobra, todos aqueles que foram picados pela cobra, na hora que olhar para essa cobra que está aqui estendida, eles não morrerão. Gente, e isso hoje vai refletir em nós. Importa que o Filho do Homem seja levantado, João 3,14. Quando nós olhamos para Cristo, a maldição não tem mais poder sobre as nossas vidas. Essa maldição ainda está sobre um povo. Existem aqueles que pecam e está condenado à morte eterna. Só que uma vez que nós somos picados por essa maldição, que é o pecado, e nós olhamos para aquele que é o consumador da nossa vida, né? Nós olhamos para Jesus. Ele nos dá já o antídoto para essa maldição, né? O pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós só precisamos corresponder agora. Ele já entregou o seu espírito, o véu do véu se rasgou. Antes o homem não podia falar com Deus. Hoje nós temos um relacionamento livre, aberto com o Pai. E qual que é a maneira correta de nós celebrarmos a Páscoa? Uma vez que Deus falou que isso era estatuto perpétuo. A maneira certa da gente celebrar hoje a Páscoa, eu vou falar que hoje a Páscoa para nós é uma festa de santidade, né? Qual que é o motivo da gente celebrar a Páscoa? É uma festa de santidade.
É uma festa de santidade. Deus libertou o povo do Egito, fez com que eles lembrassem todos os dias que Deus tinha libertado eles de uma escravidão. Colocou eles numa terra que manava leite e mel, uma terra prometida, e ali ele separou um povo para ele. O povo não deu conta de cumprir a lei, e por isso Jesus foi enviado. Quando Jesus chega, agora a gente tem um marco. Jesus morreu, entregou seu sangue. Nós somos libertos do pecado e precisamos celebrar a Páscoa. Precisamos continuar celebrando essa Páscoa. E nós vivemos em festa sem fermento eterno. Sabe por quê? Porque Paulo vai mostrar pra gente que o fermento é a maldade e a perversidade. Então nós vivemos hoje uma festa completamente sem fermento. E a festa sem fermento, nós vamos agora comer de um pão novo. Esse pão novo vem com sinceridade e com verdade. A maneira certa de nós hoje celebrarmos a Páscoa é viver em santidade, é viver nos separando, nos libertando todos os dias do pecado. Uma vez que Cristo já se entregou por nós, nós precisamos entrar debaixo desse sangue todos os dias e viver em sinceridade e em verdade, sem fermento algum. Hoje, gente, não é só... A gente aproveita essa data para poder falar daquilo que Cristo ele fez por nós. Tudo começou em Êxodo 12, Deus libertando o povo do Egito, e vai terminar com a gente, e vai terminar com Apocalipse 12, 11, né? E o sangue do Cordeiro venceu, sabe? A morte não resistiu, o diabo não resistiu, as trevas não prevaleceu contra ele, uma vez que ele se fez pecado por nós, uma vez que ele se separou do seu pai por amor a mim, por amor a você. Quando ele grita Eli, Eli, lama sabachthani, que ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Isso significa, Deus meu, por que o pecado da Raira está sobre mim? Ou Deus, por que o pecado da Inês veio sobre mim? Deus, por que a gente vai se separar? E ele fala assim, tudo bem, eu escolho morrer por elas, eu escolho morrer por eles, sabe? Aqueles que me aceitam, hoje vão ter vida. E chegou uma hora, sabe? O povo ficou tipo espantado, como que alguém escolhe morrer? E ele virou e falou assim, Deus, eu entrego o meu espírito. Quando ele vai falar assim, tetelestai, significa está consumado. João 19, não é? João 19, gente, vai falar está consumado, gente. Está consumado. Isso, sabe, alegra tanto meu coração. João 19, 30. Olha o que vai dizer. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Jesus sabia que a sua missão havia terminado. Olha que lindo. E para cumprir as escrituras ele disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam com uma esponja de vinagre e colocaram-a na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Depois da prova que Jesus disse, depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Gente, o que é isso? O que é isso? Olha, é muita humilhação. Se você for parar para analisar tudo que aconteceu com Jesus, além dele ser açoitado, além daqueles N coisas que aconteceram com ele, no momento que ele fala, estou com sede, as pessoas que estavam ali pegaram um isopo, né? E fala que pegou um caniço. Esse caniço, quando a gente vai ver as histórias, os historiadores contando, aquele povo que conta as histórias fala que esse caniço era o mesmo que limpava os vasos, né? Os lugares onde as pessoas faziam as suas necessidades. Então era assim que chamava, né? Um caniço, sabe? E na hora que pega esse caniço que limpa o lugar onde fica as fezes e muito mais, eles pegam, molham no vinagre e passa na boca de Jesus. Extrema humilhação, exposição, sabe? Mas ele permaneceu. Ele tinha a opção de falar, não, para, vou descer daqui, tchau. Mas ele não fez isso, gente. E olha, meu irmão, você que ainda não aceitou Jesus, é somente com esse sangue. Só Ele é caminho, só Ele é verdade, só Ele é vida. Só tem libertação de pecados por meio dele. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, escreve aí nos comentários que eu quero orar por você. Escreve assim, Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Sabe, se você tem a oportunidade de estar escutando essa mensagem, ministre isso sobre a vida de alguém e dê oportunidade para outras pessoas serem salvas. A palavra lá em Êxodo 12 vai dizer
dizer que se um cordeiro fosse grande demais para uma família, você deveria compartilhar isso com os vizinhos. E hoje nós precisamos compartilhar isso com as pessoas à nossa volta. Compartilhar o quê? Compartilhar Cristo. Cristo ressuscitado. Hoje Ele é a nossa esperança. A esperança da glória. Jesus é a resposta. É justamente isso, Ana. É justamente isso. Ele é a resposta. Gente, hoje nós vivemos essa celebração. Hoje nós vivemos isso aqui, ó, de celebrar a festa dos pães sem fermentos. A vida sem pecado. Com sinceridade e com verdade. Sem pecado nenhum. Se esforcem, sabe? Não falo sobre vocês serem perfeitos, não falo sobre eu ser perfeita, mas eu falo pra gente corresponder a tudo isso que Jesus ele fez por nós. Corresponder ao chamado que um dia ele deu por nós, ele se entregou por nós. Corresponda a esse chamado com a sua vida. Viva em santidade, sabe? Viva em mudança de rota todos os dias. Tenham a mente de Cristo. Sejam transformados todos os dias pela renovação da mente de vocês. É isso, sabe? É o mínimo que Ele espera de nós. O mínimo, gente. Obedecer em amor. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu ler um comentário aqui. Ah, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que nos sara, é Ele que nos cura. E ali Paulo fala dessa forma. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O sangue é o nosso benefício. E a resposta que nós damos ao sangue é santidade. Eu não entendi o motivo, eu estava aqui em casa na sexta-feira, e aí o Senhor me pediu para que eu fosse no congresso, né, diante do trono. E quando eu cheguei lá, eu comecei a escutar as músicas que estavam sendo cantadas. Eu saí de casa bem assim na última hora, tomei um banho rapidão e fui. E quando eu cheguei ali no congresso diante do trono, eles fizeram 25 anos, né? 25 anos de diante do trono. Eu cheguei ali e eu estava esperando aquilo que o Senhor ministrasse ao meu coração. E eu virei para Deus e falei assim, Deus, por que você me trouxe aqui uma hora dessa da noite? Cheguei tarde, por que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar comigo? E Deus virou para mim e falou assim, eu preciso que você volte à essência. Eu comecei a escutar as músicas da Ana Paula Valadão e escutar as composições dela. Ela voltou a cantar as músicas que ela comprou, as primeiras músicas que ela tinha composto, né? E ali eu fui escutando as músicas e meu coração começou a se alegrar de uma tal forma, porque eu falei, Deus, essas músicas elas têm letras, sabe? E não eram letras que falava de eu adorando a Deus. Deus, ai que bom, Deus vem me queimar, Deus vem isso, Deus vem aquilo. Não era sobre isso, sabe? As primeiras composições da Ana Paula Valadão, as músicas diziam tipo, Deus, o Senhor fez tudo por mim, eu preciso me humilhar, sabe? Deus, o Senhor é o centro, nada se compara à sua glória, sabe? Eram músicas que tinham essência, músicas que voltavam o coração o tempo todo para glorificar a Deus. E aí eu falei, Deus, por que você me trouxe aqui? Deus falou assim, eu preciso que você volte à essência. E voltar à essência é voltar à simplicidade. E entender, gente, plano de salvação. Entender que Cristo morreu por nós. Entender os detalhes pequenos que a igreja já não fala mais. Sabe, nós precisamos voltar para esse lugar. Lugar de ser uma igreja simples. Simples. Eu fiquei assim, espantado. Qualquer dia eu convido a Larissa para dar um testemunho aqui. Larissa é uma amiga minha e ela falou assim que a mãe dela não era cristã, ela ficava na creche e quando ela ficava na creche, as tias da escola colocavam músicas do Diante do Trono para tocar. E ela falou que conheceu Jesus com as músicas do Diante do Trono e que teve um episódio que ela ia cantar no coral e nesse episódio que ela ia cantar, a tia da creche entregou um CD para a mãe dela e falou assim, olha, pede para Larissa escutar essa música porque ela vai cantar com a gente no coral e a música que ela vai cantar tá nesse CD. E ela pegou e começou a escutar um DVD, um CD da Ana Paula Valadão.
E nesse CD tinha o plano de salvação completo. Eu falei, gente, que incrível. A mulher escreveu o plano de salvação completo em todas as faixas do CD. Ou seja, tinha uma ordem para se ouvir. Com toda certeza, eu nunca escutei esse CD completo, mas com toda certeza tinha lá o homem, Deus fez o homem pecou, o homem nananã, afastado de Deus, Jesus veio, nananã, e aí, você aceita? E ela falou que quando chegou na última música, ela falou que estava com 7 anos de idade, com a mão no coração, tava ela cantando, chorando e entregando a vida dela para Jesus. Gente, olha que incrível isso. Nós precisamos voltar para esse lugar de se importar com os outros. A Ana Paula Valadão pegou a área dela, o departamento dela, que era música, e contou a palavra para as pessoas. E vidas foram alcançadas por meio da vida dela. É isso que nós precisamos fazer hoje, sabe? Pegar o ponto que Deus nos usa e falar sobre o plano de salvação. E não permitir que ninguém se perca. Não permitir que ninguém se perca, sabe? É sobre isso, gente. Precisamos nos posicionar. Eu peço para que Deus ele nos dê graça, nos dê força, para a gente corresponder a esse chamado, corresponder ao sangue dele derramado e dar a resposta em sinceridade, em verdade e sem pecado, em nome de Jesus. Assim nós vamos terminar a nossa live de hoje. É uma live de especial de Páscoa. É muito diferente às vezes do que a gente faz aqui. Aqui eu tenho muito mais momento de bate-papo, a gente acaba lendo menos. Hoje eu li um texto maior. Mas tudo isso para que vocês entendessem que tudo aquilo que aconteceu lá em Êxodo 12 se cumpriu em João 17, em João 14, em Marcos 11, sabe? Apocalipse 12, em todo o Novo Testamento. O Novo Testamento é a ilustração do Velho, sabe? Não tem um para descumprir o outro, mas um mostra o outro. As leis, né? O Velho Testamento é a sombra do que estava por vir. As sombras, a gente coloca aqui a sua mão, você não tem a imagem completa da mão. Quando você vê a sombra, você só sabe que existe 5 dedos, mas você não tem detalhe de linhas, de cor. Não tem. Era o que tinha lá no passado. Velho Testamento, a sombra. Novo Testamento é o real. Sabe, Jesus, ele já veio. E que ele possa ministrar ao nosso coração. Que hoje seja um dia maravilhoso. Que seja um dia de você compartilhar isso com os seus familiares, com os seus amigos. O passar, né? O passat, que é o passar por cima. Cristo, ele já morreu por nós. E o sangue está sobre as nossas vidas, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham sido abençoados. Que tenham ficado claro para vocês. Se quiserem deixar algum comentário, deixem aí. Nós já estamos encerrando. Corresponda a esse chamado de Cristo, viu? Hoje a maneira correta da gente celebrar a Páscoa é vivendo em santidade. É assim que nós celebramos. Raira, oi. Muito obrigada, Alex. Feliz Páscoa para você também. Que sejamos transformados todos os dias. Amém. Estou sem luz, sem bateria, sem Wi-Fi, aqui caindo os dados, mas estou aqui. Louvado seja Deus. Amém, minha irmã. Coloca lá no grupo. Você quer que coloque o que no grupo? As referências bíblicas? Coloco. Coloco sim, com toda certeza. Vou fazer bem explicadinho e deixo lá bem mastigado para vocês. Posso fazer isso de repente no Word e solto um PDF. Não consigo fazer isso agora na parte da manhã, porque daqui a pouco eu tô indo para a igreja. Aí eu vou para a igreja, daqui a pouco depois do culto eu vou para Itabirito. E aí chega lá eu vou ficar com a minha família. Assim que eu conseguir eu solto as referências para vocês, tá? Eu quero viver santidade. Agora eu vou ajeitar minhas coisinhas, me arrumar para poder ir para Itabirito. Lindo demais, Raira. Feliz Páscoa. Lindo dia para todos. Hoje eu tô ao vivo. Glória a Deus, né, Eliane? Oi, gente. Beijo. Um beijo. Tem que orar, né? Coloca a mão no coração. A gente não orou. Se tiver alguém aí que não aceitou Jesus ainda como Salvador, a hora é agora, hein? Coloca sua mão no coração e vamos agradecer ao Senhor por esse sacrifício feito? Vamos?
Entrei tarde, você pode mandar no grupo a live, Raira? Posso, eu já vou deixar essa aqui, especial de Páscoa, lá no YouTube, porque aí vocês podem ouvir no modo mais avançado correndo, né? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração. Deus, eu te agradeço pelo teu sacrifício na cruz, por ter entregado Jesus, por ter permitido que Ele derramasse até a última gota de sangue, Deus, por nós. Muito obrigado, Pai. Eu te peço essa manhã que o Senhor passe o teu sangue sobre as nossas vidas, que vidas possam mesmo ser alcançadas nessa manhã, que o Senhor possa trazer de volta, que o Senhor possa mesmo convencê-los do pecado, que o Senhor possa libertá-los, meu Deus, dessa escravidão do pecado, Pai. Que a morte não tenha mais poder sobre nós, que nós possamos mesmo estar todos os dias, Pai, nesse lugar, debaixo do teu sangue, Deus, correspondendo ao teu chamado. Meu Deus, nos ensina a andar em verdade, nos ensina a andar em sinceridade, e nós não queremos, Pai, viver com uma vida cheia de fermento, que é a perversidade, que é a maldade, que é o pecado, Pai. Mas nos ensina a viver de maneira certa, de maneira íntegra, de maneira justa diante do Senhor. Que essa palavra, meu Deus, possa ecoar no nosso coração. Que no dia de hoje seja um dia onde nós possamos mesmo relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Porque não foi só um sacrifício, foi o sacrifício, Pai. O Senhor fez o sacrifício, foi algo grande, meu Deus. Nós não conseguimos mensurar, Pai, o tamanho da sua dor. Nós não conseguimos entender tudo que o Senhor sofreu. Mas nós entendemos que o Senhor fez. Não se trata somente de crer, mas se trata de tomar posse desse lugar, Pai. O Senhor fala que nós precisamos entrar, sabe, e pertencer, se sentir pertencido, Pai, desse sacrifício. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos libertou. Todos nós estaríamos condenados e destinados à morte eterna. Mas o Senhor entrou, colocou a sua mão na frente, disse que estava pago. Toda a nossa dívida, Pai, o Senhor pagou. O muito obrigado, às vezes, ainda é muito pouco, Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor fez. Então, nos ensina, Pai, a corresponder da maneira certa, Pai. Nos ensina a corresponder da maneira certa. Nos ajude a nos libertar dos nossos pecados, Pai. Quando Paulo escreve que o Senhor era o Cordeiro Pascual, significava que tinha um irmão vivendo imoralidade sexual e não estava lembrando daquilo que o Senhor tinha feito, Pai. Então nos liberta, Pai, nos liberta de nós mesmos, nos liberta do nosso ego, das nossas vontades, dos nossos prazeres, de tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado do Senhor. Nos afasta, Pai, às vezes da nossa soberba, do nosso orgulho, do gritar com o nosso irmão, da falta de amor. Nos liberta, Pai, nos liberta e nos leva para um lugar de paz, um lugar de graça, um lugar de paciência, um lugar de amor, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que hoje o dia seja abençoado, que seja um dia maravilhoso na Tua presença. Ah, Papai, em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Nos ensina, Deus, a viver a festa dos pães sem fermento. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada família, entrego cada um para os Teus cuidados, Pai. Que o Senhor possa mesmo achar um lugar nesse coração, em nome de Jesus. Apresenta a vida de cada um daqueles que ainda vão aceitar o Senhor como Salvador por meio dessa live. Que o Senhor possa mesmo encontrar lugar no coração deles, fortalecê-los e fazer-os caminhar uma jornada linda com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui comigo. O coração dá até uma... assim, fica apertado, apertado. É lindo demais, gente. É impossível você olhar para a cruz e não sentir nada, né? Ele morreu. Já tô ficando até com nó na garganta. Porque é lindo o que Jesus fez. Corresponda, gente, corresponda. Não tenha medo de corresponder àquilo que Jesus fez. Viu? Beijo. Já vou correr para deixar essa live salva aqui e lá no YouTube também. Tá? Beijo.